Oi galera, meu nome é Ana Julia Weber ou Ana Resume e hoje eu tô aqui pra montar com vocês aqui durante o vídeo um plano de estudos, um planejamento semanal e daí assim aplicar na prática várias dicas que eu dou aqui no meu YouTube. Antes de a gente ir pro vídeo, deixa eu fazer o meu marketing aqui rapidinho, eu juro, porque o meu cronograma de estudos de 2022 pro Enem já tá disponível, então ele tem toda a organização já pronta, em 30 semanas tem todas as matérias que você tem que estudar e as práticas de prova já tudo organizadinho. Ele é um material digital, eu imprimi aqui para poder mostrar para vocês mais de perto, mas eu sugiro fortemente que vocês imprimam porque é um material que vocês vão usar o ano todo, todos os dias. O link para adquirir vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Então vamos lá, gente. Antes de eu começar aqui o vídeo, eu queria dizer para vocês que eu vou organizar esse plano de estudos pensando numa pessoa que tem o dia inteiro livre para estudar, assim, que vou até colocar alguns compromissos extras para simular aqui, né, um estudante, mas eu sei que cada um tem a sua rotina, eu sei que tem gente que tem bem menos horas disponível por dia, tem gente que trabalha, então aqui o que eu vou trazer mesmo é genérico para ajudar vocês, para cada um conseguir adaptar um pouco das dicas que eu trouxe nesse vídeo para a sua rotina, tá? Então eu queria já deixar bem claro desde o início do vídeo que eu sei que não é todo mundo que tem essa carga horária para estudar, né, que tem disponível essa carga horária, né? Mas o meu objetivo aqui é 100% ajudar e o mínimo que vocês conseguirem tirar desse vídeo para ajudar no dia a dia de vocês, na rotina, na organização de vocês, eu já fico bem feliz. Então vamos lá, o que é um plano de estudos? Para mim, o que eu defino como plano de estudos é o planejamento semanal das coisas que são fixas. Então é aquilo que você faz igual toda semana. Então, por exemplo, se toda segunda-feira, 1h30, você faz redação, você escreve redação, isso tem que estar no seu plano de estudos. Então, o plano de estudos é o que é fixo toda semana. Não é aquelas coisas que são variáveis. Por exemplo, assim, o tema da redação que você vai escrever. Isso vai mudar toda semana. Então, isso a gente não bota no plano de estudos. A gente bota no plano de estudos o que é igual toda semana. Então, vamos lá aqui para a tela do meu iPad, que é onde eu vou montar o plano de estudos para vocês. Esse plano de estudos, esse template, eu fiz para os alunos que adquirirem o cronograma. Então, vocês ganham 4 templates para organização. Além do plano de estudos, tem outros templates maravilhosos para ajudar na organização. Eu sugiro que vocês imprimam e usem ele impresso ou assim num formato de PDF que vocês podem riscar por cima, sabe? Vamos lá então. A gente vai montar esse plano de estudo seguindo 4 passos. O primeiro passo vai ser colocar no plano de estudo as coisas que são compromissos obrigatórios. Então, tipo assim, se você tem uma aula de física toda quarta-feira, 4 da tarde, é a primeira coisa que a gente vai colocar, porque são coisas que não dá pra gente mudar, não são flexíveis. Então, é o primeiro passo. Então, vamos colocar aqui. Vou pensar num aluno que tá no cursinho ou no terceirão e as aulas são de manhã. Então, a gente já sabe que todos os dias, a manhã inteira, vai ser ocupada por aulas. E isso não tem como mudar. Então, é a primeira coisa que eu vou colocar aqui no meu plano de estudos. Então, de segunda a sábado, vamos supor... Não, de segunda a sexta eu vou colocar. Eu acho que quem tá no terceirão é o mais normal, né? Vou colocar aqui, ó. Segunda, vamos colocar aqui o horário 7 horas, aula. E vou colocar isso nos outros dias da semana também, porque esse aluno vai para aula todos os dias de manhã, ok? De segunda a sexta. O que mais que o nosso aluno aqui vai ter de compromisso fixo? Vamos supor que, na sexta-feira, no início da tarde, esse aluno tem uma isolada de química. Então, vou colocar aqui, isolada de química. Então, o primeiro passo é a gente colocar tudo que é fixo, ok? Essa isolada de química é no início da tarde, tá, gente? É 1h30. E também, esse aluno, ele tem fixo aqui no cronograma dele, na rotina dele, na semana dele, academia, né? Vamos supor que ele faça um exercício físico. Então, terça e quinta, às 5 horas, ele vai pra academia. Vamos organizar aqui os horários. Vou botar aqui 13 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas e 19 horas. Então, esse aluno, na terça e na quinta, às 5, ele vai pra academia. Ok, então o primeiro passo tá feito. Colocamos aqui os nossos compromissos fixos, que é aula todo dia de manhã, academia 2 vezes na semana. É importante, gente, fazer um exercício físico muito bom aí pros estudantes. E na sexta, 1h30, ele tem uma isolada,
tá? Vamos supor que esses sejam os compromissos fixos desse aluno. O segundo passo do nosso plano de estudos, o segundo passo para fazer esse plano de estudos vai ser a gente organizar o tempo de estudo que o aluno tem livre. Então, o que sobrou depois que ele já colocou as obrigações dele, o que não dá para mudar, agora a gente vai organizar o que dá para mexer, que é os estudos que são livres. Então, a gente tá vendo aqui que esse aluno ele tem disponível à tarde e à noite para estudar, né? Tirando aqui os horários da academia e da isolada de química, ele tem a tarde e a noite disponível para estudar. O que a gente precisa colocar nesse horário de estudo livre? Para mim, a gente tem que colocar duas coisas, vamos dizer que são dois blocos. O primeiro é uma revisão diária, porque esse aluno precisa revisar em casa tudo que ele viu na aula de manhã, né, para ele absorver melhor esse conteúdo, ter maior retenção desse conteúdo. Então a gente precisa colocar uma revisão diária de tudo que ele viu em aula. E ele também precisa fazer prática de prova. Com certeza, a minha queridinha aí, o meu método de estudos queridinho, são as práticas de prova. Tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre isso. Então essas são as duas coisas que a gente tem que encaixar no tempo de estudo livre desse aluno. Eu vou colocar as práticas de prova no início da tarde, porque esse aluno fictício que eu inventei, ele tem mais disposição no início da tarde. Então, as práticas de prova, na minha opinião, tem que estar no momento do dia onde o aluno está mais disposto, porque é algo que demanda, de fato, mais energia, mais esforço por parte do aluno. Vamos pensar aqui em Enem, né? Então, esse aluno, ele tem 4 provas para praticar do Enem: natureza, matemática, humanas e linguagens. Então, vamos colocar aqui todos os dias, a primeira coisa que ele faz no período da tarde é as práticas de prova. Vou colocar primeiro na segunda-feira, gente, PP de prática de prova, tá? Que é pegar uma prova antiga do Enem e fazer. Primeiro, na segunda-feira, ele vai fazer natureza. Por quê? Porque natureza é a prova que mais demanda tempo de tanto para fazer, né? Mas também para corrigir, principalmente, porque na natureza, na prova de natureza, a gente tem física, química e biologia. Então é a prova mais conteudista do Enem, que provavelmente cada erro que esse aluno tiver em prova e ele tiver que estudar esse assunto vai demandar mais tempo e também vai demandar mais energia dele na hora de fazer a prova em si. Então já vou colocar na segunda-feira, que é o dia que ele tá mais descansado, que ele tá mais disposto. Na terça, daí vou colocar a prova de humanas, né? Poderia colocar a de matemática, seguindo esse mesmo pensamento da de natureza, colocar o mais difícil pro início da semana. Porém, eu acho que a gente pode intercalar ali as áreas do primeiro e do segundo dia. Então vou colocar aqui na terça a prática de prova de humanas. Na quarta, daí a gente vai pra matemática. E aqui na quinta, a gente vai fazer a de linguagens. E é uma boa deixar linguagens como a última prova da semana, porque geralmente é a que tem menos conteúdo para estudar depois. É uma prova bem interpretativa, que não traz tanto conteúdo. Então, eu acho que é mais tranquilo deixar ela pro final da semana. Ok, organizamos aqui a prática de prova. Para quem não tá entendendo direito o que o aluno vai fazer nesse horário de prática de prova, eu vou explicar assim rapidinho. A minha proposta, eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo a proposta que eu coloquei no meu cronograma, que eu fiz propaganda para vocês no início do vídeo, no cronograma Foco Enem. Como eu disse, no meu cronograma já tá inclusa a organização das práticas de prova. E como é que eu fiz essa organização? No início do ano, eu coloquei para o aluno fazer prova de 15 em 15 dias, né? Para começar num ritmo mais leve, para ser mais tranquilo. E depois, acho que depois da 12ª semana, as provas começam a ser semanais. Então, o aluno faz prova toda semana. Quando o aluno tá no início do ano, que ele tá fazendo de 15 em 15 dias, funciona assim a dinâmica da prática de prova. Durante uma semana, nesse horário que eu coloquei aqui no plano de estudos de prática de prova, que é da 1h30 às 3, ou às vezes depende da prova, passa um pouco desse horário, né? Mas durante essa primeira semana, o aluno faz a prova. Então, ele vai imprimir uma prova de natureza do Enem aqui na segunda-feira e vai fazer aquela prova, tá? Depois de fazer, o aluno vai analisar e vai ver o que ele errou nessa prova. E o que ele errou, ele vai se organizar para revisar, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal bem bacana falando sobre revisão. Se não tem ainda, vai sair em breve. Eu já gravei. Falando só sobre como revisar a partir dos seus erros em prova. E daí, então, uma semana inteira ele vai fazer essas provas no horário da prática de prova. E na outra semana, ele não vai fazer outra prova. Ele vai usar esse horário da prática de prova para estudar os conteúdos que ele errou na prova da semana anterior. Então, a gente vai sempre intercalar as semanas. Vou até botar aqui no esquema para vocês entenderem. Ó, a prática de prova, aqui no início do ano, o aluno que ainda não tem tanta experiência com provas e quer começar num ritmo mais devagar, que é a proposta do meu cronograma, que a gente vai aumentando a intensidade da prática de provas com o passar do ano. Então, para começar mais devagar, ele vai, em uma semana, fazer as provas e na outra semana, ele vai revisar os assuntos que ele errou. Então, esse horário da prática de prova, o que você vai fazer nesse horário vai depender de qual semana você tá, porque em uma
numa semana, nesse horário, você vai estar fazendo a prova, e na outra semana, nesse mesmo horário, você vai estar revisando o conteúdo. Então, você vai assistir a aula, fazer lista de exercício, vai estudar da melhor forma que é pra você, de como você aprende, como você retém melhor o conteúdo, e vai estudar aquele conteúdo do que você errou na prova da semana anterior. Então, o objetivo aqui, nessa outra semana, que é a semana de revisar os seus erros, nessa semana aqui, você vai realmente estudar, aprofundar os conteúdos para que você não erre novamente. Então, esse é o objetivo, né? Essa é toda a essência da prática de prova, você ir preenchendo as suas lacunas. Então, aqui você tem que estudar um conteúdo até você aprender e ter segurança de que você não vai errar aquele conteúdo de novo. É por isso que quando eu falo em prática de prova, muitas vezes as pessoas me criticam porque acham que fazer prática de prova é só fazer prova atrás de prova. E não, a parte mais importante da prática de prova é justamente isso, você analisar a sua prova, ver quais os conteúdos que te faltaram, revisar e estudar esses conteúdos. Então tá, já colocamos aqui, né, as práticas de prova, e lembra que eu falei pra vocês que eu acho que o tempo de estudo livre, que é o segundo passo do nosso plano de estudos, ele tem que ser ocupado por 2 blocos, que era a prática de prova, e vocês lembram qual que era o outro? A revisão diária. A revisão diária é o aluno revisar tudo aquilo que ele viu em aula de manhã, né, pra ter uma melhor retenção, pra praticar, fazer exercício, fazer questões daquilo que ele viu em aula. Aqui no nosso plano de estudos eu vou colocar isso pro período da noite, tá? Porque eu acho que é um período que a gente tá mais cansado e a revisão diária, ela não é algo que exige tanto, né? Isso vai depender da matéria, assim. Cada matéria, na minha época de vestibulando, cada matéria eu fazia a revisão diária de uma forma, né? Matemática, eu fazia, às vezes, só questões. Então, a minha revisão diária era só treinar algumas questões daquele conteúdo que eu tive em aula. Biologia, às vezes, era fazer um mapa mental. Então, depende muito do seu estilo, de como você aprende cada matéria. Aqui no nosso cronograma, então, eu vou colocar a nossa revisão diária para as 6 horas, né? Então, a partir do momento que o aluno terminou essa revisão diária, ele tá livre, tá feito o dia de estudos dele, depois só vai estudar no outro dia. Então, vamos colocar aqui todo dia RD de revisão diária, tá, gente? Então, tá, fizemos aqui, colocamos no nosso cronograma as práticas de prova e as revisões diárias, tá? Só lembrando pra vocês, gente, essa revisão diária aqui, treinar, praticar tudo que você viu nessa aula aqui. O objetivo é que seja algo prático e que nunca acumule. Se começar a acumular, tem alguma coisa errada. Você tem que parar e analisar, ver o que tá fazendo com que você acumule isso, mas o objetivo é que, tipo, na segunda de manhã você teve aula de 5 matérias, na segunda à noite você deu uma revisada nessas 5 matérias. Faça questão dessas 5 matérias, enfim, revise da forma que você achar melhor. Mas não pode acumular pra terça, porque terça você vai ter que revisar as matérias que você viu na aula de terça, né? Então é pra ser algo realmente prático, pra ajudar na retenção do conteúdo. Outra coisa que eu quero adicionar aqui no nosso tempo de estudo livre, que eu acho muito importante, que eu sempre destaco aqui nos meus vídeos do canal, é um horário pra você escrever redação. Você vai ter que separar esse horário na sua semana. A minha sugestão é que você coloque pro início da semana, pro mais início ali possível, porque a redação é uma coisa que os alunos que não gostam de escrever redação tendem a procrastinar. Então, quanto antes você fizer, na minha opinião, melhor, tá? Aqui eu vou colocar na segunda-feira, tá? Vamos ver se a gente tem um horário aqui. A prática de prova de natureza, se o aluno levar 2 horas pra fazer a prova de natureza, às 3h30 ele vai ter terminado já, né? Mas, pra garantir, eu vou colocar aqui às 5, pra ter um intervalozinho ali entre a prova de natureza e a redação. Aqui, gente, eu tô partindo do pressuposto que esse aluno tem aula de redação no cursinho, no cursinho não, nas aulas de manhã, independente de ser cursinho, de ser terceirão, enfim. Mas tô partindo do pressuposto que ele já tem a aula de redação incluso nas aulas de manhã. Mas caso você estude por conta própria, enfim, não tenha já isso nas aulas de manhã, não esteja incluso aqui nesse horário do período matutino, você tem que separar 2 períodos da semana para estudar redação. Um para escrever e outro período durante seu tempo de estudo livre para estudar algum tema, para ver a estrutura da redação, se você ainda não sabe como é que é estruturada a redação. Então, caso você estude por conta própria, além desse horário para escrever a redação, vai ter um segundo horário que é para você estudar um tema, estudar a estrutura, e de preferência que ele seja antes do horário de escrita, né? Tipo, colocar para estudar o tema na segunda e para escrever a redação na quarta, porque daí na segunda você estuda um tema e na quarta você escreve sobre aquele tema. Então tá, fizemos o nosso primeiro passo, que era colocar os nossos compromissos obrigatórios, o que não tem como mudar o horário, e também já fizemos agora o nosso segundo passo, que é organizar o tempo de estudo que a gente tem livre, o que a gente vai fazer nesse tempo livre. E vocês podem ver que eu coloquei aqui bastante coisa, eu coloquei todas as práticas de prova e também coloquei as revisões diárias, certo? Agora, o nosso terceiro passo vai ser personalizar os seus estudos, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar alguns momentos especiais na sua semana para você focar naquilo que é a sua dificuldade, porque o que é a sua dificuldade?
dificuldade é onde você acerta menos no Enem, digamos assim, a matéria que você acerta menos no Enem e, consequentemente, aquela que você mais tem que evoluir. Então, se você tem que evoluir muito ainda nessa matéria, você tem que estudar mais, você tem que ter mais tempo de estudo dessa matéria. Então, vamos supor que esse nosso aluno fictício aqui, que a gente tá montando o plano de estudos para ele, o problema dele seja física. Então, a gente vai colocar um horário na semana dele para ele estudar física. De acordo aqui com o nosso plano de estudos, eu tô vendo que talvez seja mais tranquilo para ele fazer isso na sexta-feira, porque aqui na sexta ele não teve prática de prova ainda. Então eu vou colocar aqui na sexta às 4 horas um horário especial para esse aluno estudar física. E daí aqui cada um faz a sua estratégia, pegar toda semana um conteúdo e fazer mais exercícios daquele conteúdo, ou pegar uma prova do antiga do Enem e fazer as questões de física daquela prova, ou pegar os assuntos que os professores de física passaram naquela semana e estudar mais. Então aqui é um horário especial para física. E vamos supor ainda que esse aluno tem uma segunda dificuldade, que eu acho muito bacana. Vamos supor que esse aluno tem dificuldade de interpretação, então ele não vai muito bem na prova de linguagens do Enem e, consequentemente, ele tem dificuldade em todas as outras provas do Enem, porque o Enem exige interpretação em qualquer prova. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar nesse plano de estudos um horário especial só para esse aluno treinar a interpretação. Vamos colocar aqui, olha, na quarta-feira, antes da revisão diária, que é o dia que ele não tem academia, então vamos colocar aqui na quarta-feira, às 5 horas, estudar a interpretação. Esse estudo aqui pode ser feito através de listas de exercícios, então fazer, quem sabe, algumas provas, sem ser do Enem, mas de outras bancas que também cobrem bem forte a interpretação, então umas provas que tem interpretação de texto mais difícil, quem sabe ler algumas leituras difíceis, né, fazer leitura de poemas, livros clássicos aí da literatura brasileira, é algo que desafia a sua leitura e também que desafia a sua interpretação consequentemente. Então eu vou colocar um horário especial só pra isso, porque como esse aluno quer Enem, quer tirar uma boa nota no Enem, eu acho que é indispensável, se ele tem dificuldade de interpretação, ele separar um momento da semana pra isso. Então tá, fizemos o primeiro passo, que era os compromissos obrigatórios, que não mudam o horário. Fizemos o segundo passo, que era organizar o tempo livre de estudo desse aluno. E agora fizemos o terceiro passo, que era personalizar o plano de estudos desse aluno, que é colocar as dificuldades dele, dar um foco especial pra isso. Agora, vamos para o nosso quarto passo, que pra mim é o meu passo preferido quando eu vou falar sobre isso, quando eu vou falar sobre organização, porque eu acho que é o ouro da organização, o que faz com que os planos de estudos deem certo e funcionem. E eu nunca vi ninguém falar disso aqui na internet, né? Então é realmente um ouro que eu tô trazendo pra vocês nesse vídeo, que é colocar um horário na semana pra pendências, tá? Olhando aqui o plano de estudos desse aluno, eu vou colocar no sábado de manhã. É difícil, né, quem tá estudando pro vestibular e tem uma boa rotina aí, ter esse horário disponível durante a semana. Geralmente os dias da semana já são bem ocupados, acaba ficando pro sábado, ou pro sábado de manhã, ou pro sábado à tarde. Por que que eu acho que isso aqui é o ouro da organização do estudante? Eu acho que ter um horário para pendências é muito importante porque te traz paz e também trabalha com os imprevistos. Então vamos supor, ninguém aqui tem uma rotina perfeita e consegue seguir a mesma rotina todas as semanas sem que nada aconteça. Então o horário de pendências, ele funciona muito bem, você ter esse horário, porque qualquer imprevisto que você tiver durante a semana, que você não consiga cumprir com alguma atividade do seu planejamento, você não precisa se desesperar, você não precisa desestabilizar todo o resto do seu cronograma, né, mudar, refazer todo o seu cronograma, porque você tem esse horário para pendências no sábado. Então vamos supor que o aluno aqui teve um imprevisto na quarta-feira e não conseguiu fazer estudar a interpretação e nem a revisão diária de quarta-feira. Então aqui na quarta-feira à tarde ele teve que levar o cachorro no pet shop, não conseguiu fazer isso aqui, ele não precisa alterar todo o resto da semana dele. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter um horário para fazer isso que faltou durante a semana lá no sábado. Então isso, além de manter a sua organização intacta, te traz essa paz, não faz com que você se desespere, tipo, ai meu Deus, não consigo cumprir com o meu planejamento. Não, porque você ainda vai ter o sábado, vai ter um horário especial para isso. É o erro de muitos estudantes não ter esse horário para pendências na sua organização. Agora, por último, o quinto passo do nosso plano de estudos é nada mais, nada menos que momentos de lazer. Então isso eu nem vou escrever aqui nada no nosso plano de estudos, porque pra mim os horários de lazer você tem que ter todos os dias, principalmente, ó, tipo aqui esse aluno, ele tá estudando basicamente o dia inteiro, de manhã até ali 7, 8 horas da noite. Então o ideal é que ele coloque um horário pra terminar esses estudos. Eu sugeriria pra ele ali que às 8 horas ele finalize os estudos dele, 8h30 no máximo, e vá fazer alguma coisa que ele gosta, né? Assistir uma série, ficar mais de boa, ler um livro, realmente descansar a cabeça pra ter gás pro outro dia, né? Então esse horário de lazer, esse horário de descanso, todos os dias é
importante pra gente conseguir manter essa rotina, pra gente conseguir ter constância, né? Se a gente só tacar o pau e estudar toda hora, 12 horas por dia, a gente não vai conseguir manter essa constância, a gente não vai conseguir seguir o plano de estudo por muito tempo, porque vai ficar muito pesado, muito sobrecarregado. Então, o quinto passo é justamente esse, você organizar e tenha espaços livres durante a sua semana para lazeres, para coisas que distraiam a sua mente dos estudos. E com certeza, tá, gente, um dia inteirinho do final de semana tem que ser para descanso, tá? Na minha opinião, tem que tirar o domingo para descansar, ou às vezes, se você por algum motivo tem que estudar no domingo, tem simulado do cursinho no domingo, tira o sábado, né? Se organiza para fazer o sábado inteiro de descanso. Eu acho que não dá para estudar 7 dias por semana. A longo prazo isso não vai funcionar, como eu falei, vai ficar muito sobrecarregado. Então, um dia da semana, ou sábado ou domingo, tem que ser para descansar, viu? É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da organização que a gente fez. Claro, tentei fazer o mais genérico possível. Tenho certeza que vocês têm muitos outros detalhes para adicionar nessa organização, mas o meu objetivo era realmente mostrar na prática várias dicas que eu trago aqui pro canal. Qualquer sugestão de vídeo, qualquer sugestão sobre esse vídeo, podem deixar aqui nos comentários. Se quiserem conversar comigo, podem me chamar lá no Instagram, lá a gente pode conversar mais de perto, @ana.resume, tô sempre por lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar a continuar ajudando vocês. Beijão, galera, e até o próximo vídeo.